Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, de acordo aí com o horário que vocês estão assistindo essa aula. Nós vamos dar seguimento hoje à nossa viagem pelo século XVIII, né? Falamos aí na aula passada sobre alguns importantes avanços com o trabalho de Buffon e de Cuvier, e hoje vamos focar, então, no, no avanço dos estudos de geologia. É importante que vocês entendam sempre que, para que a gente possa entender bem os processos biológicos, sobretudo os processos evolutivos, é fundamental que a gente tenha um bom conhecimento de geologia. E esse período, que é conhecido como período clássico ou período das explorações, ele foi marcado inicialmente pelo iluminismo, né, pelo surgimento do iluminismo. Vale a pena lembrar da aula anterior, né, em que que o professor Giló fez sua participação falando um pouco sobre a importância do iluminismo ou do surgimento do iluminismo, contextualizando um pouco esse período, né? E o iluminismo marca o que eu chamo aqui de início da evolução da própria ciência, porque marca uma libertação daquela prisão intelectual que os cientistas, os naturalistas eram colocados por forte influência do poder da igreja, né? O próprio, um dos mais famosos intelectuais e filósofos desse século, o Immanuel Kant, ele disse o seguinte certa vez: olha, o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independentemente da direção de outrem. É-se culpado da própria tutelagem quando esta resulta não de uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e coragem para se fazer o uso do entendimento independente da direção de outrem. Sapere aude, tem coragem para fazer uso da tua própria razão. Esse é o lema do iluminismo, extremamente importante, né? Então, isso marca um avanço na ciência, já que nós estamos ah, abrindo a mente para novas ideias, novas percepções, e isso foi fundamental para consolidar a transição de pensamento que marca aí a segunda metade do século XVIII e o início do século XIX. E é nesse cenário de iluminismo que nós vamos ter importantes avanços da geologia. Já destaquei aqui o Buffon, o próprio Charles Lyell, duas figuras extremamente importantes. Falamos do Cuvier também, mas o Cuvier muito preso ainda às ideias bíblicas, né? Mas eu quero destacar muito uma figura importantíssima do Reino Britânico, né, da Inglaterra e Escócia, que é o James Hutton, que viveu entre 1726 e 1797 e que, em 1788, introduziu uma importante teoria que foi uma base muito sólida para os avanços dos estudos biológicos e evolutivos, né? Que foi chamado uniformitarismo. Esse nome, uniformitarismo, né, lembra uniforme, né? Ou seja, ele mostra, ele defende que se a gente entender as consequências dos processos atuais, nós podemos interpretar o que aconteceu no passado, né? Ele diz aí, o presente é a chave do passado. Os mesmos processos são responsáveis por eventos passados e atuais. Ele está se referindo, obviamente, a processos geológicos, como vulcanismo, terremoto, variação no nível do mar, formação de ilhas, etc. E, mais importante que isso, a teoria uniformitarista consolida algo que o Buffon já tinha chamado a atenção, que o Lyell já tinha chamado a atenção, que é o fato da Terra ser muito, mas muito mais antiga do que aquilo que estava previsto ou descrito na Bíblia,
na Bíblia, vamos lembrar que defendia uma terra com em torno de 6.000 anos, mas, na verdade, essas pessoas, principalmente o Hutton, começam a mostrar que a Terra tem milhões e milhões de anos, muito além daquilo que se imaginava no período, ou seja, a Terra era muito antiga. E ele mostra isso, né, estudando muito a composição das rochas do planeta, provando que o planeta foi formado bem antes do que era relatado na Bíblia. E por que eu insisto nisso? Né? Essa idade do planeta ela é fundamental para que a gente tenha tempo. E tempo é algo básico para que a gente tenha evolução biológica. Né? Então, a gente vai entender a evolução biológica a partir desse tempo geológico descrito aí pelos naturalistas, sobretudo mostrado pelo James Hutton. Então, o uniformitarismo se baseia nessa perspectiva, que as mudanças da história da Terra ocorriam por causas ainda atuantes, como o vulcanismo ou a variação no nível dos mares, não havendo, portanto, necessidade de recorrer a causas sobrenaturais. Então, o Hutton, que ele conseguiu perceber isso estudando uma região geologicamente muito ativa em termos históricos, né, geológicos, que é a Escócia, né, o litoral escocês, e ali ele conseguiu perceber o impacto de algumas observações que ele fez estudando rochas, estudando solo, estudando movimentos da água, mecanismos como erosão. Então, ele conseguiu, de fato, chegar a conclusões muito contundentes que permitiu a ele formular essa ideia conhecida como uniformitarismo. O Hutton ele comprou uma propriedade, nessa propriedade ele desenvolveu uma série de experimentos, né, inclusive sobre a agricultura. Em 1797, ele publica o importante livro conhecido como Elementos da Agricultura, em que ele diz algo muito importante. Olha, as formas muito bem adaptadas serão as mais certas de permanecerem, enquanto as menos adaptadas serão as primeiras a desaparecer. Isso é um princípio de descrição sobre aquilo que o Darwin depois vai chamar de seleção natural. Né? Isso está muito claro nesse texto, uma ideia, um primórdio da ideia de seleção natural, ainda que o Hutton não tivesse estudado bem estruturas biológicas. Lembra, ele foi um grande conhecedor da geologia, mas a geologia está muito relacionada, insisto, com a evolução biológica. Então, o estudo da geologia nesse período e o uniformitarismo abriram portas para novas interpretações sobre a formação do planeta. Lembra que o Cuvier, que defendia o catastrofismo e que defendia uma ideia chamada de netunismo, porque uma das questões centrais que os naturalistas tinham nesse período era como explicar, por exemplo, a ocorrência de fósseis marinhos em lugares de grande altitude. Ora, a primeira explicação dada pelo pessoal do netunismo, lembra? Netuno é o deus das águas, é que o mar teria recuado e deixando, então, o fundo, né? Aquilo, na verdade, seriam de cadeias de montanha que estavam no fundo do mar, expostos, e os animais aprisionados ali se fossilizaram. O Hutton e sua galera, né, os seus companheiros, trazem uma outra interpretação para esse fenômeno, que, na verdade, aquele solo que hoje está a 2.000, 3.000, 4.000 metros, antes era um solo marinho, que estava a nível do mar, mas que foi um soerguimento da superfície terrestre a partir de atividades vulcânicas. Por isso, uma teoria que contrapõe o netunismo e é chamada de plutonismo, Plutão, o deus da Terra, do vulcão, etc. Né? Então, é uma nova interpretação que é muito importante, que hoje nós sabemos que é o mais coerente com o que realmente aconteceu, e que, sobretudo, então se contrapõe ao netunismo, mas também nega a ideia de um dilúvio universal.
abrindo uma possibilidade, abrindo portas para muitas interpretações importantes sobre como os fósseis deveriam ser vistos, né? É importante lembrar da aula anterior que os fósseis, nesse momento, muitas vezes eram interpretados como seres que morreram em eventos catastróficos, né, provocados por Deus. O Cuvier e a sua turma acreditavam que sempre que Deus provocava uma catástrofe que eliminava espécies, ele criava novamente essas espécies. E essas espécies novas seriam criadas, adaptadas às novas condições climáticas que também tinham sido criadas, né? É daí que vai surgir o termo criacionismo, ou seja, não haveria apenas um centro de criação e dispersão, mas sim vários centros de criação e dispersão, porém também vários períodos de criação. Por isso, o termo criacionismo utilizado aqui e se popularizado com a ideia de catastrofismo de Cuvier. Os estudos do Hutton e da geologia nesse momento alteram essa visão, né? Mostram que, na verdade, aqueles fósseis morreram por fenômenos naturais que ocorrem até hoje, como terremoto, vulcão, a elevação do nível do mar, isolamento de áreas, enfim, questões que podem ser interpretadas até hoje e que não precisariam ser justificadas ou explicadas a partir de ideias sobrenaturais ou da existência de deuses, né? Essa nova visão que o Hutton traz e que a geologia traz é fundamental, porque os estudos geológicos começaram a mostrar que, à medida que a gente aprofunda no solo da Terra, nós vamos contando o passado, vamos encontrando espécies e fósseis cada vez mais antigos e que nos permitem, muitas vezes, né, interpretar uma linha evolutiva bem interessante, embora para muitos grupos nós tenhamos lacunas ainda sobre diferentes períodos. De qualquer maneira, a gente passa ou começa aqui a passar de uma transição muito importante de pensamento, né? Do pensamento que dominava, embora alguns já questionavam, a gente já viu isso, o fixismo, né? Dominava o pensamento naquele período, que era o fixismo, ou seja, que as espécies teriam sido criadas e não se transformavam com o tempo, para uma ideia que passa a se consolidar cada vez mais. Lembra do Buffon, né? À medida que a gente estuda a natureza, a gente entende melhor o funcionamento dela, que é a ideia transformista que hoje a gente chama de evolucionista, que é a transformação das espécies ao longo do tempo, né? A evolução. Então, pessoal, muitas vezes a gente estuda biologia e acaba negligenciando outras ciências, né? Fica aqui a minha dica para que, se você quiser aprofundar na biologia, principalmente nos estudos de evolução, se dedique aí ao estudo da geologia, isso é muito importante. Então, eu vou postar aqui junto com essa aula um texto que conta um pouco da história da geologia, desde os seus primórdios aos dias atuais, para que você tenha um pouco da noção da importância da geologia para a biologia. Não deixe de ler, e na semana que vem a gente vai assistir um documentário, vou postar aí um documentário sobre os trabalhos do Hutton também. Bom, então a gente tem um período de transição muito importante que marca a segunda metade do século XVIII e o início do século XIX, que é essa transição do fixismo para o evolucionismo. E aí a gente tem uma figura que é referência nesse momento de transição, que é o Erasmus Darwin. Vejam, não estou falando ainda do famoso Charles Darwin que vocês conhecem. Esse aqui é o avô do Charles Darwin, né? Talvez vocês ainda não tenham ouvido falar dele. Erasmus Darwin, conhecido como precursor do evolucionismo, porque já no final do século XIX ele se interrogava sobre os princípios das teorias que o Darwin ia imortalizar depois, né? O Erasmus Darwin ele afirmava que os animais se transformavam pelo hábito provocado pelas suas necessidades, né?
uma ideia muito parecida com as ideias do Lamarck, né, que nós vamos ver depois que foi um naturalista, e aí talvez uma diferença importante, o Lamarck chegou a propor mecanismos muito claros, embora o Erasmo Darwin só tenha cogitado essas questões, né? O Erasmus Darwin era um tremendo do intelectual, ele publicou em 1789 um livro muito importante, muito interessante, chamado O Jardim Botânico, né? Um poema contendo, então, informações sobre a economia da vegetação, o amor pelas plantas, né? Com algumas notas filosóficas. Ele era médico, mas se gostava das ciências naturais, como a família como um todo, né? A família Darwin tinha essa tradição do estudo da natureza, mas a mais importante contribuição do Erasmus Darwin foi em 1792, com a publicação do livro Zoonomia, as Leis da Vida Orgânica, né? Onde ele descreve ou dá importantes indícios de como a gente deveria interpretar a evolução biológica. Nesse livro Zoonomia, por exemplo, em 1792, ele questiona, joga lá, né, seria ousadia demais imaginar que todos os animais de sangue quente surgiram de um único filamento vivo, ou seja, que todos os seres vivos surgiram de uma única, de uma origem única, né, de algo que teria surgido espontaneamente. Ele diz isso ainda no próprio livro, quando ele explica, né, como teria sido isso. Nutrida pelos cálidos raios de sol das cavernas primitivas, a vida orgânica começou sobre as ondas. Portanto, sem paz, por parto espontâneo, erguem-se os primeiros passos da vida da Terra animada. Ou seja, ele sugere um surgimento espontâneo, sem criação, sem a participação de um Deus, e, a partir daí, um processo de transformação ao longo do tempo. Vejam, são apenas insights que o Erasmus Darwin coloca no seu livro Zoonomia, e que não ainda propõe uma ideia muito clara sobre como isso ocorre, ele não propõe uma teoria, né, não propõe mecanismos, mas joga a luz sobre essa nova forma de se enxergar o mundo vivo através da evolução. E por que isso? Né? Claro que ainda, embora o iluminismo esteja começando nesse momento, havia ainda uma grande repressão da igreja sobre as famílias, principalmente as famílias muito tradicionais, como era o caso dos Darwin. Mas o Erasmus Darwin, ele, como estudioso de história natural, ele deu dicas muito importantes que, vamos ver, depois influenciaram o próprio Charles Darwin, como, ainda no livro Zoonomia, 1792, ele escreve algo que é muito parecido às ideias de seleção sexual, que é um dos componentes da seleção natural, que vai ser descrita pelo Charles Darwin. Então, veja esse texto do Erasmus. Olha, uma grande necessidade de parte do mundo animal constituiu no desejo da posse exclusiva das fêmeas, e estes adquiriram armas para combater um ao outro para esse propósito. Como a pele córnea muito grossa no ombro do javali, é uma defesa somente contra animais da própria espécie que o golpeiam obliquamente. A causa final dessa competição entre os machos parece ser que o animal mais forte e mais ativo deveria propagar as espécies que deveriam ser melhoradas para isso. Então, a gente está claramente aqui num texto, embora ele não tenha usado esses termos, né, mas ele se refere a um componente importante da seleção natural, que é a seleção sexual. Então, pessoal, o Erasmus Darwin foi um grande intelectual, né? Não é à toa que o Charles Darwin vem dessa herança familiar, né? Ele vai ter contato com esse livro, com Zoonomia, como a gente vai ver depois, e já vivia numa esfera intelectualizada, né? O século XVIII é também conhecido como o século onde se originou as grandes sociedades científicas. E uma das mais tradicionais foi a chamada Sociedade Lunar, que foi criada pelo Erasmus Darwin, com outros
intelectuais e inventores da época. A primeira fase, a sociedade existe até hoje, né? Mas a primeira fase aí, com forte influência do Erasmus Darwin, foi entre 1765 e 1813. As reuniões se davam na casa do Erasmus Darwin e noites, principalmente noites de lua cheia, que facilitava a iluminação, né? E por isso que era chamado de sociedade lunar. E é daí que veio o termo, uma curiosidade, né, o termo lunáticos. Né? Eles eram considerados como lunáticos porque as reuniões eram bem discretas, só algumas poucas pessoas podiam participar, porque ali se discutiam temas muito polêmicos para a época e que podiam sofrer uma forte repressão da Igreja Católica, todos eles que eram grandes intelectuais, grandes nomes da sociedade britânica. Né? Então, Erasmus Darwin ficou marcado na história por suas contribuições. Vale a pena, quem quiser aprofundar um pouco sobre a sua vida e obra aí. E eu queria terminar chamando a atenção de um outro grande influenciador das ideias darwinistas, né, que é o Thomas Malthus. Thomas Malthus, um economista que se debruçou ao problema do crescimento populacional. O Malthus, ele publicou em 1798 um importante ensaio chamado Ensaio sobre os princípios da população e como esses princípios afetam o provimento futuro da sociedade, em 1798, né, em que ele levanta essa discussão entre o crescimento populacional e a capacidade de produção de alimento para essa população. Isso ficou conhecido, vocês devem ter ouvido falar isso já, né? Que enquanto a população humana cresce numa progressão geométrica, a capacidade de produção de alimento cresce numa progressão aritmética. Ora, essa relação progressão aritmética por progressão geométrica é apenas uma metáfora para entender o que o Malthus disse, mas ele mesmo nunca se referiu dessa forma, né? Mas o Malthus mostrou no seu livro, né, o título correto é esse, né, Ensaios sobre o princípio de populações e como isso afeta o provimento futuro da sociedade, que há uma relação clara entre crescimento da população e disponibilidade de alimento. Ele escreveu no livro que a tendência permanente da espécie humana de crescer além dos meios de subsistência é uma das leis gerais da natureza viva que não temos nenhum motivo para crer que mudará. Então, muito importante essa percepção do Malthus, né? Como eu disse, vai influenciar demais o Charles Darwin, né? E o Malthus, não só o Charles Darwin, mas boa parte dos seus estudos formularam a base da ecologia de populações, e esse conhecimento a gente aplica não só na espécie humana, mas em todas as espécies, quando a gente está estudando a dinâmica de populações. Malthus vai dedicar até o fim da sua vida, publicando outros livros, como esse publicado já no final da sua vida, né? Um ensaio sobre princípios de população, uma visão do passado, dos efeitos do passado e presente sobre a felicidade humana, né? Mas o Malthus também fica conhecido como uma pessoa na verdade, ele foi mal interpretado em alguns aspectos, né? Porque ele defendia, por exemplo, o controle de natalidade, né? Ele mostrava que não era possível todo mundo ter acesso a todos os recursos naturais, né? Por isso muitos criticam ele por essa por reafirmar a existência de ricos e pobres, né? Mas o fato é que ele mostrou com seus estudos que o sistema tem uma capacidade de suporte e que quando essa capacidade de suporte é superada, há uma tendência das populações entrarem em colapso. Isso é fundamental, né, para que os naturalistas do século XIX consigam entender e falar sobre os processos evolutivos, né? Então, por hoje eu fico aqui, pessoal. Na próxima aula, vamos falar
do grande nome do século XVIII, que é Alexander Humboldt, que introduz o chamado período histórico científico, né? Então, é isso. Se preparem aí continuem acompanhando as aulas, né? Leiam o texto sobre história da geologia, que eu vou postar, que está aqui junto com essa aula. E na semana que vem, na próxima aula, vou indicar alguns documentários ainda sobre geologia, para a gente consolidar bem essa transformação, esse momento tão importante para a história das ciências naturais, que é a passagem do fixismo para as ideias transformistas, ou que a gente vai chamar de evolução. Bons estudos, então, pessoal. Um grande abraço aí.